Se eu perguntar o que significa o nome do Maracanã, eu tenho certeza que quase ninguém vai saber o que é. Inclusive eu aposto que você também não. Isso é porque aqui no Brasil, vários nomes de estádios têm histórias e origens bem peculiares, que vão desde guerras até nomes de rios. O meu nome é Henrique Capella e se eu fosse você, já ficava aqui e me inscrevia no Futilogia, porque hoje é dia de contar a origem dos nomes dos estádios brasileiros. O jornalista Mário Filho é conhecido como se fosse o pai do nosso templo do futebol. E na época, ele foi o cara responsável por idealizar a construção do Maracanã. Tanto que hoje ele é o nome oficial do estádio. Mas além disso, foi Mário que também deu o apelido que é famoso no mundo todo. O Maracanã foi construído em cima de um local onde existiam várias árvores e córregos. E lá era bem comum ter grandes quantidades de um pássaro chamado Maracanã-guaçu, uma espécie de periquito que era nativo da Amazônia e de partes da Bolívia. Mas por algum motivo eles encontraram um espaço para se abrigar bem no meio do Rio de Janeiro. E logo ele ficou muito famoso por lá, porque fazia uma barulheira sem igual. Ele também era muito conhecido pelos povos indígenas da Amazônia por causa do canto, que além de ser muito alto, eles ainda achavam bem parecido com o barulho que faz um chocalho. Sabe aquele instrumento que fica fazendo... E na língua tupi-guarani, o instrumento é traduzido como maracanã. E por isso faz muito tempo que eles começaram a chamar o bichinho por esse nome. Voltando lá pro Rio de Janeiro, ele virou como se fosse um mascote da região. E a galera decidiu batizar com o nome dele um rio que passava ali pelas redondezas. Aí, quando Mário Filho foi escolher o nome do estádio, aconteceu o seguinte. Olha só, acompanhe esse pensamento. No local da construção existiam vários desses papagaios e ali perto um rio com o nome desse papagaio. Quando ele pesquisou o que significava, descobriu que o nome vinha do tupi-guarani. O tupi é uma língua indígena e assim como o índio, a língua dele também é um símbolo brasileiro. E aí o estádio também foi pensado para ser um símbolo brasileiro. E foi dessa forma que tudo se encaixou. O pássaro e o estádio faziam muito sentido para Mário e o simbolismo que ele queria passar. Enfim, foi com essa analogia que nasceu o Maracanã. Antes de sequer pensarem em construir algum estádio, os moradores dos bairros de Tororó e de Nazaré, em Salvador, quando precisavam de água, costumavam pegar numa fonte que ficava ali perto e que tinha uma nascente. Como eles começaram a usar muito essa fonte, com o tempo os moradores se organizaram e construíram um dique no local, que é uma espécie de construção para represar a água de algum lugar. Mas aí a galera simplesmente começou a jogar lixo e entulho no dique e ele ficou completamente poluído. Um pouquinho mais pra frente tinha um morro onde no final dele existia um barreiro, que é de onde o pessoal tira barro para fazer construções. Mas como eles tiravam sempre mais e mais barro, eles conseguiram cavar até que um dia acharam uma fonte no local, que era muito mais limpa e aproveitável do que aquela outra que já estava poluída. Aí a notícia foi se espalhando e todo mundo começou a pegar a água lá e não mais na fonte velha. Só que como o local ainda não tinha nenhum nome, quando o pessoal ia lá, acontecia o seguinte. Ei! Qual foi? Bora ir na Fonte Nova comigo rapidinho. Pô, na Fonte Nova? Mó longeão. Que isso, mano? A Fonte Nova é bem aqui, pô. Rapidinho, para com isso. Ah, tá bom. Vou pedir lá pra minha mãe. Tá bom, mas não demora, seu preguiça. E foi dessa forma que o nome se espalhou lá pelos bairros de Salvador. E lá pelos anos 40, quando o governo da Bahia comprou o terreno que era do Barreiro para fazer o complexo esportivo, o nome já estava tão impregnado que não teve jeito. O nome Otávio Mangabeira, que tinha sido escolhido pelo governo, foi completamente engolido pelo apelido Fonte Nova. E para a Copa de 2014, na grande reforma, eles mudaram oficialmente o nome para Arena Fonte Nova. E sabe aquela primeira fonte da história, a Fonte Velha? Pois é, hoje ela virou o Dique do Tororó, um ponto turístico da cidade que faz parte da paisagem e também do complexo do estádio.
nome do estádio do ABC tem uma origem que não é muito legal. Na verdade, ela é bem escrota, só que os torcedores pegaram ele como um apelido próprio. Essa história vem desde a criação do time, porque o ABC sempre foi ligado às periferias de Natal e às classes mais pobres. Por isso, alguns torcedores do rival América começaram a criar apelidos bem pejorativos para quem torcia para o time. Presta atenção que eu disse alguns, não é para generalizar. E entre esses apelidos estava o de Frasqueira, que basicamente era o seguinte: na época do terrível tráfico negreiro aqui no Brasil, os navios que faziam esse trabalho eram chamados de tumbeiros. E dentro deles vinha um local onde os escravos vinham presos durante toda a viagem. Esse lugar era a chamada Frasqueira. E lógico que o local era sujo, escuro e sem nenhuma condição de viver ali dentro. E foi por isso mesmo que alguns americanos começaram a chamar assim os torcedores do ABC. Isso aconteceu lá atrás, mas chegou a hora em que os torcedores decidiram adotar a ofensa como um apelido próprio. Tipo o que o Palmeiras fez com o porco e o Flamengo fez com o urubu. A Frasqueira acabou virando o apelido oficial e de orgulho dos torcedores. E é claro que é por esse motivo o nome do estádio. Só que também tem um motivo secundário nessa história, que tem a ver com esse negócio aqui. Porque no resto do Brasil, normalmente frasqueira é uma pequena mala de viagem daquelas que vai na mão. Mas no Nordeste, a frasqueira é esse negocinho aqui que quase sempre está abarrotada de remédios ou de pequenos objetos e que está sempre sem espaço nenhum. E se você reparar, o estádio também é bem quadradinho e acanhado. E assim como a frasqueirinha, o frasqueirão também fica completamente lotado nos dias de jogos do ABC. Antes de falar do Brinco de Ouro, eu só vim te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder absolutamente nada do que sai aqui toda semana. E logo mais também vão ter os documentários do Futilogia. Então não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Lá pelos primeiros anos do Campeonato Paulista, começou uma polêmica que era o seguinte: a Federação Estadual só aceitava no campeonato os times que fossem da capital do estado ou no máximo da região metropolitana. Mas naquele tempo já tinham muitos times pelo interior do estado e é lógico que eles também queriam jogar o estadual. E como eles eram proibidos, depois de algum tempo se reuniram e acabaram criando o que chamaram de Campeonato do Interior. Ele ficou por vários anos sendo uma competição amadora e que não era reconhecida, até que em 1947 ele já estava tão famoso que a Federação Paulista foi praticamente obrigada a oficializar o campeonato. E a partir daí ele ficou valendo como se fosse uma espécie de segunda divisão do Paulistão. E só quem fosse o campeão ia poder subir para a elite. Bem nessa época, o Guarani conseguiu se organizar e fazer um estádio chamado Pastinho. E só por esse nome já dá para saber como era a condição do gramado. Mas o problema não era só a grama. A arquibancada, a estrutura e o terreno eram precários. Sério, não tinha condição nenhuma. Ele era realmente só para quebrar um galho. E nessa época, os dirigentes do Guarani começaram a rodear a ideia de construir um estádio próprio e que fosse particular. Mas o terreno onde o Pastinho ficava, além de ser muito ruim, também era muito pequeno. Então eles também iam ter que comprar um terreno novo. E é aí que entra uma imobiliária, onde o dono era torcedor bugrino. E ele fez a seguinte proposta: ele ia vender um terreno no centro da cidade, só que com preço estipulado muito abaixo do normal. E além disso, eles também iam fazer todo o projeto e ajudar na construção. Mas tudo isso só ia acontecer no ano em que o Bugre conseguisse ser campeão e subir para a primeira divisão. Em 1948, a maquete do projeto já estava pronta. E aí, o clube fez uma daquelas coletivas de imprensa para apresentar para a torcida e também para os jornalistas. E foi nela que surgiu o novo nome, porque no meio dos jornalistas estava João Monteiro Filho, que era o redator do Correio da Manhã, o principal jornal de Campinas.
Ele viu a maquete pronta e reparou uma coisa bem específica lá na parte onde chamam de tobogã. Quando ele olhou aquela arquibancada por cima do anel inferior, achou a estrutura bem parecida com um brinco. Um brinco desses mesmo normal de orelha. Enfim, não tem muita explicação, mas ele achou. Aí, no dia seguinte, quando foram fazer a capa do jornal, João decidiu fazer um trocadilho com a semelhança e o apelido da cidade, já que Campinas é conhecida como a Princesa do Oeste de São Paulo. Na capa veio escrito que o estádio é como se fosse um presente para a princesa, e esse presente era um brinco de ouro. A capa fez tanto sucesso que chegou no presidente do Guarani, e aí ele foi com a galera da construtora. Todo mundo gostou e o apelido também caiu no gosto da torcida. O brinco de ouro da princesa já era famoso bem antes de sair do papel. Mas para isso não precisou de muito tempo, porque o Guarani já foi campeão do interior em 49. E ali mesmo começou a construção do estádio, que contou também com a ajuda de vários torcedores. Até que em 31 de maio de 1953 foi inaugurado a joia do Guarani, o brinco de ouro. Para entender o porquê desse nome, você tem que saber que Belém é uma cidade muito ligada na história do país, principalmente no período do século XIX, porque foi nessa época em que aconteceu as guerras em que o Brasil se meteu. Sabe aquelas que tem que decorar na escola? Pois é. E a parte da cidade onde a Curuzu fica é toda voltada para a Guerra do Paraguai. Só nas redondezas do estádio ficam a Travessa do Humaitá, que era uma fortaleza paraguaia tomada pelo nosso exército, e duas das avenidas mais importantes da cidade, que são a Duque de Caxias e a Almirante Barroso, dois caras que foram muito importantes para ganharmos essa guerra. Só que entre essas duas avenidas fica a tal Travessa da Curuzu, onde o Paysandu comprou o seu terreno para fazer o estádio lá em 1914. Só que quando ele foi inaugurado de verdade em 1918, os sócios do clube fizeram uma reunião e nela eles optaram por fazer mais uma homenagem para a vitória nessa guerra. E o nome escolhido dessa vez foi o de uma batalha que foi um verdadeiro massacre do exército brasileiro para cima dos paraguaios. Ela aconteceu durante a tomada da Fortaleza da Curuzu, que era uma das bases do exército inimigo que ficava nas margens do rio Paraguai. E ela ficou conhecida na história como a Batalha de Curuzu. Mas o significado não vem só desse acontecimento, porque a etimologia da palavra vem do Guarani, que é uma das línguas nativas do Paraguai. E quando ela é traduzida para o português, se transforma em cruz. Então, no final disso tudo, o nome, além de fazer alusão à guerra, também pode ter o significado de Estádio da Cruz. O motivo do nome da independência você já deve até desconfiar. E realmente está certo, tem a ver com aquele tio gritando lá no Ipiranga. Mas o que você não sabia é que o estádio nem sempre foi do América. Na verdade, ele passou quase 40 anos sendo propriedade de outro time. No dia 7 de setembro de 1913 foi fundado o 7 de Setembro Futebol Clube lá em Belo Horizonte. E ele sempre foi um time bem mediano lá no futebol mineiro. Mas aí a cidade foi escolhida para ser uma das sedes da Copa de 1950. E a prefeitura se comprometeu a construir um novo estádio para o evento. E o terreno que eles acharam foi justamente lá no bairro do Horto, onde ficava a sede do SET. Eles acabaram fazendo um acordo onde o SET ia começar a construção e a prefeitura ia terminar. E por causa disso, o governo decidiu fazer um nome em homenagem ao 7 de setembro. E foi aí que nasceu o Estádio da Independência. Logo depois da Copa, ele foi cedido completamente para o time do Horto. E o América chegou por lá na década de 70, quando decidiram fazer um contrato para ele ser mandante de alguns jogos. Em 89, o América fechou um novo contrato, mas dessa vez para começar a mandar todos os seus jogos por lá. Só que nessa época, o SET estava com muita dificuldade financeira. E em 97, os dois presidentes tiveram a ideia de fundir os dois times, tanto na
na parte financeira quanto na parte da administração. E isso tudo aí também incluía a posse do Independência. Depois da fusão, o 7 de setembro deixou de existir e o América tomou conta de tudo. Em 2010, eles fizeram a grande reforma do estádio e transformaram ele em um dos mais modernos do Brasil. E hoje, a Arena Independência tem o nome oficial do ex-presidente do 7, Raimundo Sampaio. Eu sei que eu falei que era dos brasileiros, mas a Bombonera vai de bônus. O lugar mais temido da Libertadores, na verdade, tem um nome que tem duas origens diferentes, mas que acabam terminando em uma coisa só. Quando a galera do Boca decidiu fazer o seu estádio lá nos anos 20, eles tinham a ideia de fazer algo bem grandioso, até porque o bairro de La Boca é um dos mais populosos da Argentina. E eles levaram essa ideia tão a sério que levou 15 anos para a obra ficar pronta. E para tudo isso acontecer, eles contrataram José Luis Delpini, que era um dos melhores engenheiros da Argentina, e o esloveno Victor Susic, um dos melhores arquitetos do mundo naquela época. Lá no início, eles projetaram fazer um estádio oval que coubesse 100 mil pessoas, mas essa ideia tinha dois grandes problemas. O primeiro é que o terreno era muito, mas muito menor do que eles precisavam. E além disso, a prefeitura ainda veio proibir que construíssem qualquer coisa que fosse além da rua Henrique del Valle, aquela que fica atrás dos camarotes. Inclusive, existe um plano para aumentar e fechar a arquibancada fazendo um túnel por cima da rua. Foi nessa época difícil de planejar a obra que Susic recebeu uma caixa de doce que era bem quadradinha e que tinha vários andares de bombom. E foi aí que ele teve a ideia de como podia ser o desenho. E depois de conversar com Delpini, eles decidiram que como não tinha jeito de aumentar para o lado, eles iam ter que aumentar para cima. Durante as reuniões dos engenheiros, Victor levava a caixinha que ele ganhou para servir como um modelo do desenho. E depois que a maquete ficou pronta, José Delpini percebeu mais uma semelhança, que o formato da cancha era bem parecido com um tipo de caminhão que era bem comum na Argentina. Eles geralmente faziam transportes e mudanças e eram conhecidos por todo mundo como carrinhos de bombom. E numa tradução meio livre, a palavra bomboneira acaba servindo para as duas coisas, tanto para o caminhão quanto para a caixinha. O apelido não demorou para começar a se espalhar pelos trabalhadores da obra, e depois de algum tempo, os dirigentes do Boca foram quase que obrigados a mudar o nome do estádio. Em 25 de maio de 1940, foi inaugurado La Bombonera, ou se você preferir, a Grande Caixa de Bombom. Bom, e se você quiser continuar assistindo às origens do futebol, pode clicar aqui no card e assistir a playlist com todos os vídeos do quadro. E claro que também tem as histórias do Futilogia aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais do Facebook e no Instagram do Futilogia TV, que tá tudo aí na descrição. Por isso, o seu gostei e a sua sugestão aí nos comentários são muito importantes para a gente continuar produzindo conteúdos do maior esporte do mundo. Valeu pela moral e a gente se vê com certeza no próximo vídeo aqui do Futilogia.